Interpretação do texto de locução. É muito importante você interpretar o texto que está vendendo algo para alguém. Ou mesmo num programa de rádio, como é o meu caso, que a gente faz 2 horas ao vivo, se eu falar sempre com a mesma entonação, trazendo a notícia sempre com com o mesmo ritmo de leitura, fica um saco, a pessoa vai desligar, ele não vai me ouvir. E se é uma locução comercial, ele não vai comprar o seu produto. O tempo todo que eu estou falando aqui com vocês e que eu estou exemplificando, eu estou interpretando, dando a entonação, interpretando, ressaltando alguns termos, e a locução tem que ser assim, com um agravante. Prioritariamente estamos falando para ouvintes de rádio que não têm a nossa imagem. Porque eu posso falar que eu estou triste e fazer uma cara assim, você vai entender. Mas e quem não vê minha cara? Ele tem que compreender pelo meu tom de voz a tristeza, ok? Antes de qualquer coisa, fale sorrindo. Uma locução com você falando alguma coisa sorrindo é de uma diferença incrível. Presta atenção. Vou falar normalmente. Procure ler o texto e compreender a mensagem para interpretá-la. Não existe locução sem interpretação. E é impossível interpretar sem compreender o texto. Agora eu vou falar sorrindo. Procure ler o texto e compreender a mensagem. Percebe? Pode até fechar o olho, tá? Eu vou ler uma frase pequena, fecha o olho. Vamos fazer esse exercício. Fecha o olho e escuta a primeira locução. Procure ler o texto e compreender a mensagem para interpretá-la. Continue de olho fechado e escute. Procure ler o texto e compreender a mensagem para interpretá-la. É diferente, fica mais leve, tá? Então, sempre sorria ao ler um texto. E isso que eu falei, procure ler o texto e compreender a mensagem para você poder interpretá-la. Se o cliente te passa o texto e você não entendeu nada, como que você vai interpretar aquela locução? Porque, como eu falei, não existe locução sem interpretação. É impossível, é horroroso, é monótono, é chato. A pessoa vai desligar ou então não vai comprar o produto. E é impossível interpretar se você não compreende o texto, tá? Primeira dica, então, é falar sorrindo. Sorria enquanto você lê. Além disso, a interpretação também vai exigir uma entonação condizente com a importância de alguns termos. Por exemplo, quando você vai fazer uma locução comercial, você vai falar de uma grande liquidação. As lojas Rui estão promovendo uma grande liquidação. É diferente de as lojas Rui estão promovendo uma grande liquidação. Aí a pessoa, opa, compreende. Se você diz fulana, as Casas Bahia estão promovendo uma queda nos preços. É diferente de você dizer as Casas Bahia estão promovendo uma queda nos preços, sabe? Você tem que prestar atenção nessas palavras-chave que vão dar sentido, que vão aguçar a atenção do ouvinte para você mudar a entonação. Não tem como você falar de algo que corre muito, né? Corra, aí imagina você fazendo a locução. Corra, não perca a liquidação das Casas Bahia. Horrível. Corra, não perca a liquidação das Casas Bahia. Corra, você tem que correr junto. A voz tem que correr quando você fala corra. Porque se você falar corra e a sua voz não correr junto, nó, que trem chato.
Ou então, se você vai fazer locução de algo que fala que é devagarinho. Na cabeça do ouvinte ele já compreendeu. É outro papo. É outro papo. Se o texto traz a palavra alegria, você tem que falar com alegria. Se o texto traz a palavra triste, você vai mudar a entonação na hora de falar a palavra triste. E você vai até se prender quando você vai falar de sofrimento. Percebe? Se não percebe, volta o vídeo e vê 10 vezes, porque tá fácil demais. O locutor, ele tem que ser um ator. Você tá falando sorrindo, e aí de repente você vai falar de um desastre. Gente, nessa hora, você tem que ficar sério. Tá? Então, preste atenção nesses momentos do texto de locução, ou então da locução de radialista, para você poder mudar a sua entonação e o seu ritmo e dar ênfase a determinadas palavras para que o ouvinte não perca nenhum detalhe e ele sinta, sem precisar te ver, todo aquele sentimento que o texto traz para você passar. Eu mesma, eu não consigo fazer locução sem vestir a personagem. Você já deve ter percebido aqui o tanto que eu gesticulo. Eu sou teatral. Isso me ajuda tudo muito como professora, como radialista, como terapeuta. Olha, eu dando uma entonação para chamar a sua atenção. Terapeuta. Gesticulo muito, faço caras e bocas. E como interpreto. E locução com interpretação é que é locução, o resto é lixo. Então a dica é essa: treine a interpretação. Lembre que a pessoa que está ouvindo precisa reconhecer apenas pela sua voz todas as emoções que o texto quer passar. E para fazer essa interpretação, você precisa ter uma leitura que flui. Tem locutor no mercado que não sabe ler. Eles leem assim: no mais, tenha uma leitura que flui, sem pausas fora de lugar. As pessoas confundem vírgulas com pausas e isso não procede. Também é comum, você sabia, pausar ao ler itens: arroz, feijão, batata, ovo, tornando o texto picotado, chato de... Não, mas chega de pausa. Vírgula não é pausa para respirar, vírgula não é pausa para merda nenhuma. Leia fluentemente. E a dica para você aprender isso é ler em voz alta qualquer coisa. Porque aí você automatiza. Então, esse texto que eu acabei de ler. No mais, tenha uma leitura que flui sem pausas fora do lugar. As pessoas confundem vírgulas com pausas e isso não procede. Também é comum pausar ao ler itens: arroz, feijão, batata, ovo, quando deveria ser arroz, feijão, batata, ovo. Não há por que tornar o texto picotado, chato de ouvir. Repetindo. Aí a pausa é dramática. Repetindo, ou seja, presta atenção. Essa pausa significa presta atenção. Repetindo. Vírgulas e itens não exigem pausas, exceto quando elas favorecem uma mudança na entonação para valorizar certo trecho. Ó, sacou? Eu uso a seguinte técnica: quando eu recebo um texto, eu sublinho as palavras-chave que eu tenho que valorizar a entonação delas, e onde precisa de pausa, eu coloco barra e não vírgula. Sabe aquela barra? Eu vou lá, risco com a caneta, barra. Não importa se ele tenha vírgula ou não. E eu não me guio pelas vírgulas para pausar ou para respirar. Não.
Fique muito atento a isso, senão o texto fica muito chato, muito feio. Outra coisa, se não é você quem produz o texto, você recebe e tem palavra que você não conhece ou tem palavra estrangeira, retorna para a pessoa e pergunta como que pronuncia. Quando eu produzo um texto, eu escrevo como se pronuncia entre parênteses. Ou, se eu tenho mais intimidade com a pessoa, eu até nem uso parênteses. Eu já escrevo, ao invés de escrever o termo certo, eu já escrevo a pronúncia. Então, por exemplo, se o texto fala, né, iogurte light, está escrito lá. Todo mundo sabe hoje em dia esse termo, né? Mas vamos supor que não soubesse. Está escrito Light, L-I-G-H-T. Tem gente que talvez não saiba. Iogurte Light. Não, pergunta, como é que lê isso aqui? Ah, é light, light. Repete para mim. Light, light. Ok. E escreve lá. Light. L-A-I-T-I. Eu escrevo assim, com palavras estrangeiras. Quando eu escrevo o texto para uma pessoa, eu não sei se ele sabe, se ele não sabe, eu escrevo a palavra do jeito que eu quero que ela seja pronunciada. Ao invés de eu escrever nigiti, eu escrevo night. N-A-I-T-I. Night. É melhor ele falar com um sotaque horrível do que ele falar nigit. Tá? Se ele souber falar, se você souber pronunciar, melhor ainda. Mas quem somos nós, meros mortais, para saber pronunciar o inglês? Eu não sei, bolhufas. Sacou? Bom, quando o texto ele é elaborado por um profissional, tudo bem. Quando não é, a gente precisa reescrever o texto, como eu falei, para dar fluidez e para ter termos, trazer termos que vão dar um colorido, um sentimento, que vão aguçar a atenção do ouvinte. Beba água. Então, por exemplo, eu recebi o texto seguinte. Vou ler como eu recebi. Lojas do Rui, tudo para sua casa. : panelas, vírgula, eletrodomésticos, vírgula, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Não, vou tirar a pontuação. Lojas do Rui, tudo para sua casa. Panelas, eletrodomésticos, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Lojas do Rui, o melhor preço da cidade. Confira e comprove. Venha visitar a Lojas do Rui na Rua Aporé 55. Ou peça pelo zap 999-9999, quando sou besta de passar número para vocês, e levamos até você. Lojas do Rui, a loja da dona de casa. É um texto que está com muita repetição desnecessária, porque às vezes a gente vai usar uma repetição maldosa, mas no lugar certo, né, propositadamente. Não é o caso. Não, né, Lojas do Rui, Lojas do Rui, Lojas do Rui, ele propositadamente fez isso para gravar, mas não precisa, tá tornando o texto chato. Existem formas de você fazer uma repetição para fazer com que a pessoa grave. Tá escrito de uma maneira que não flui, então eu fiz algumas alterações para ficar mais fácil para o locutor, mais compreensível para o ouvinte, sem que haja qualquer perda na mensagem, porque é importante. Na hora que você vai reescrever, não pode haver perda nenhuma da mensagem que o cliente quis passar. Então, eu peguei o texto, vou ler novamente. Vou ler primeiro e depois eu vou ler como eu refiz. Lojas do Rui, tudo para sua casa. Panelas, eletrodomésticos, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Lojas do Rui, o melhor preço da cidade. Confira e comprove. Venha visitar a Lojas do Rui na Rua Aporé 55. Ou peça pelo zap, e levamos até você. Lojas do Rui, a loja da dona de casa. Agora o texto refeito. Gente, não estou locutando não, estou só lendo. Lojas do Rui tem tudo para sua casa. Panelas, eletrodomésticos em geral, enxoval e muito mais. Tudo com o melhor preço da cidade. Confira. Faça-nos uma visita na Rua Aporé 55 Centro. Também entregamos em domicílio. Peça pelo WhatsApp 999.
Lojas do Rui, a loja da dona de casa. O texto está muito mais fluido, está muito mais fácil de fazer a locução, está muito mais fácil de encontrar as palavras-chave para dar a entonação correta. Ficou muito melhor. Né? Ele me mandou, agora eu vou fazer com a locução. Ele me mandou, se eu fosse fazer a locução do que ele me mandou. Lojas do Rui, tudo para sua casa, panelas, eletrodomésticos, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Lojas do Rui, o melhor preço da cidade. Confira e comprove. Venha visitar as lojas do Rui. Agora, o meu texto. Lojas do Rui tem tudo para sua casa, panelas, eletrodomésticos em geral, enxoval e muito mais. Tudo com o melhor preço da cidade. Confira. Faça-nos uma visita na Rua Aporé 55 Centro. Tem diferença, tem diferença. Ficou muito melhor. Pode falar, ficou muito melhor.